Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no primeiro podcast de 2024, a segunda temporada do nosso FCDA Cast. E é um prazer muito grande estar aqui com a Daniela Gardano, com a Carmelita Bezerra, duas mães e duas atletas, né? A gente já tinha que ter feito esse podcast desde, acho que janeiro, que a gente vem se falando, mas por questões de tempo e tudo, a gente não conseguiu se reunir para fazer. E vocês estão abrindo, né, essa segunda temporada do nosso FCDA Cast. Muito obrigado pela participação das duas. Né? Aqui eu acho que a gente tem história de natação pra caramba para contar, tanto quanto os filhos, quanto com as mães. E o mais interessante é mostrar que o esporte ele causa algo muito mais do que o benefício da saúde ou da evolução física, mas essa ligação que o filho consegue ter com a mãe, que a filha consegue ter com a mãe e com o pai por conta do esporte. Né? E outras coisas que o esporte nos dá que a gente às vezes se esquece. Daniela, fala alguma coisinha aí, se apresenta aí para o pessoal. Quem não me conhece, pode olhar ali. Então, eu sou Daniela Gardano, né? Na verdade, Daniela Gardano Bucharles Montalverne, e sou a mãe do Felipe Gardano, sou fisioterapeuta, estou já na vida esportiva há muitos anos, né? Na verdade, eu entrei na natação com 4 anos, parei depois com 17 para 18, a vida, quando a gente entra na parte profissional, né? Fica mais difícil, e depois de 30 anos eu resolvi voltar a nadar e cá estou eu aqui novamente. Bom, parabéns, obrigado pela sua participação. Bem, meu nome é Carmelita. Carmelita o quê? Só Carmelita Bezerra, eu já venho na natação também há muito tempo. Comecei com 8 anos de idade, numa academia de bairro, meio que recomendação médica, e continuei, parei com meus 19, 20 anos e voltei quando eu engravidei, um pouquinho antes de engravidar, nadei grávida, aí depois parei de novo, e quando a minha filha voltou, começou a nadar, eu voltei novamente. Então eu estou nessas idas e vindas aí há mais de 25 anos na natação. Legal. Eu vou começar fazendo uma perguntinha básica para vocês. Vocês já falaram um pouquinho, vou começar com a Daniela, sobre como é que foi o teu início na natação, lá atrás mesmo. Não estou falando quando você voltou, quero que você fale lá atrás, e aí você fala quando retornou agora. Perfeito. Eu sou a filha mais nova de 4 irmãos, né? E a minha mãe, como toda boa guerreira, ela teve 4 filhos em 5 anos. Nossa! Então eu acho foi que fácil para ela. Foi demais. E aí eu acho que uma das estratégias que ela tinha era manter os filhos ocupados, né? Ela, meu Deus, eu preciso botar esses meninos para fazer alguma coisa. Energia. E até para que ela tivesse um tempo para poder organizar a casa, fazer as coisas. Então, a minha mãe, conforme a gente ia completando 4 anos de idade, ela ia pondo a gente nos esportes. E aí, com 4 anos, eu entrei na natação, mas eu também fazia balé e piano. E os meus outros irmãos, a minha irmã também fazia natação, balé e piano, e meus irmãos faziam natação e violão. Natação era base da família. Natação era base da família. Mas também já nadava? Não, minha mãe não sabia nadar. O meu pai sabia só sobreviver dentro d'água, mas ela via na natação, não era questão do esporte, ela tinha muito medo, a gente era muito danados, ela morria de medo da gente ir para uma praia, algum lugar, e alguém se afogar, então era para a questão da sobrevivência. O fato é que nós 4 acabamos gostando da natação, e os 4 acabaram abandonando os outros esportes, né, e acabamos ficando somente na natação. E até uma coisa que a gente sempre fala para minha mãe, que eu acho que foi o que uniu demais nós 4, né? Porque os 4 faziam o mesmo esporte, a gente ia para as mesmas competições, então a gente ia para os treinos juntos, era o elo se tornou muito forte, a lealdade, muito, né? Muito. Acabava que eu sempre ficava um pouco fora do grupo, porque era mais nova, e a diferença minha para o meu irmão mais velho era 5 anos, e para minha irmã, que é a que vem antes de mim, eram 2, então eu nunca estava na mesma categoria que eles. Eles estavam numa escadinha e você tinha aquele pulozinho, aquele back que ficava um pouquinho para trás. Mas quando eram as competições absolutas, eu estava sempre
junto com eles, e eu era mais nova, ao mesmo tempo que eu era esculhambada por eles, eu era protegida por eles, porque eles podiam me esculhambar, mas eles não deixavam os outros me esculhambarem, né? E aí, com isso, a gente veio nessa pegada e realmente, dos 4 irmãos, o mais velho foi realmente o primeiro que parou a nadar, ele foi fazer medicina, e aí, quando entrou no 3º ano, ele optou por parar de nadar. O meu segundo irmão nada ainda até hoje, foi o único que nunca parou. Foi legal, Ele categoria master, continua no master e tudo. Continua. A minha irmã voltou a nadar o ano passado, e aí junto, inclusive, com o mais velho, que também voltou a nadar o ano passado. A Andréia ainda foi até os 23 anos nadando. A Andréia, de nós todos, efetivamente de dedicação ao esporte, foi a que foi mais longe. Então, a Andréia foi para Universiades. Nossa, bacana. Foi medalhista em Finkel, então tem toda uma nadou história. Fora também? Ela foi nadar fora, não? Não, foi nadar em São Paulo. Nós Certo. éramos de Londrina, ela foi convidada para treinar em São Paulo, ela foi, depois voltou. Ela acabou indo ainda um tempo mais. Eu acabei parando com 18 anos, eu até brinco com ela que eu falo que eu parei por causa dela, que foi o ano que eu entrei na categoria junto com ela, porque ela era o último ano de juvenil, eu era o primeiro, e a gente nadava as mesmas provas. Juvenil, né? naquela época, né? Naquela época era juvenil B. Pois é, a natação, ela teve as categorias eram meio mexidas, né? Teve muitas mudanças. E aí a gente era juvenil B, a gente era a mesma categoria. Eu brinco com ela que eu falo que a partir do momento que ela se tornou minha adversária, eu falei, não, agora não dá mais. A gente nadava as mesmas provas, mas ela sempre foi muito colega minha, porque como a gente nadava as mesmas provas, quando era competição absoluto, ela abria mão de uma das provas, que era os 200 medley, ela não nadava, que era para que eu pudesse nadar, e ela ia para os 400 medley e para os 200 borboleta, que era para abrir para mim para o 100 peito e para os 200 medley, para que a gente não fosse, não se enfrentasse, né? para que a gente não fosse adversárias. A mãe não tivesse que ficar num tiroteio. Para né? Quem vai torcer, né? Então, e com isso a gente, assim, a vida da natação para mim sempre fez parte realmente da minha vida, né? Questão de acordar de madrugada e ir para treino, né? Que aqui o pessoal chama dobra, lá para a gente era o treino de madrugada, porque lá amanhece tarde, né? Então a gente saía, realmente estava bem escuro, muito frio, então a gente às vezes ia treinar, era 2 graus, né? A gente pegava no inverno, mas era uma coisa que eu sempre comento, e é uma coisa que eu falo muito para o Felipe. As amizades que eu tenho da época minha da natação são meus amigos até hoje. Então, são. Tanto que esse ano, né, eu completo meu 5.0, né, o cinquentinha, e nós temos um grupo de 5 que estamos fazendo 50 anos. Na verdade, um já fez, esse ano mais para o final do ano, ele faz 51, e a gente vai nadar uma prova de águas abertas juntos para a gente comemorar o nosso aniversário. Legal, já marcamos bacana, agora em dezembro. Bacana. E aí é uma coisa que ficou, né? Ficou da história. Mas eu acho assim, eu não consigo, Daniela, eu não consigo separar a minha vida daquilo que é a minha vida dentro das piscinas. Não existe a Daniela piscina, a Daniela fora piscina. Mesmo com esse elo de 30 anos eu nunca deixei de acompanhar, de estar vendo, de estar presente. Mesmo quando o Felipe voltou, começou a nadar, eu já estava atenta, eu olhava, ainda não tinha voltado a nadar, mas isso aqui é parte da minha vida. É a vida. Carmelita, vamos lá, agora é sua vez. Emocionada com a história da Dani. A história mais assim de a Dani ama tanto a natação que o brinco dela, ela é nadadora, tem um cabelinho aqui, ela é nadadora. Continua essa história. Eu falei, a minha história começou mais com uma indicação médica mesmo. Eu tinha uma postura errada para dormir, o médico, bote ela para nadar. Aí a gente começou numa academia, nós éramos, acho que uns 6 mais ou menos, com o Roberto Stefânio, inclusive, que ainda... O Robertinho! Nós conversamos com ele lá. Nosso Robertinho. Aí ele identificou que a gente tinha o perfil para competição. Na época, o Sanches, acho que fazia umas competições, uma da Ortobon, uma não sei o que, uns não federados. Tinha um outro rapaz também da 4 estilos, que eu esqueci o nome dele. Aí faziam umas competições e a gente começou aí. Então, começamos a gostar.
Aí, inclusive, também somos amigos até hoje, mas ninguém nada mais. Eu fui a única que sobrevivi na natação, assim, vamos se dizer, né? Continuei. Aí, depois disso, a gente foi pra competição, aí ele levou a gente pra nadar na ADB. Aí E foi aí qual onde ano, eu mais ou menos, comecei. aí, que começou a dar dele, lembra? Não, eu lembro que eu tinha 14 anos, quando eu pisei na Você é ADB. 83, né? Sou 84. Ah, esse é 84. Sei lá, meados aí, 14, 98. Mais ou menos isso. Era. 98. Então, você pegou o Sanches indo embora. Não, ele já estava aqui. Mas, tá certo, ele estava aqui, eu acho que ele foi embora em 2000, 2001, não é ele isso? foi embora depois. A gente 2001, treinava com outro técnico, acho que era o Wilson. O nome Wilson, dele. o Moreno. Era, que ele Lembro treinava muito mais dele. mirim petis. E a Raia do Canto, que eu era da Raia do Canto, não vou mentir, gente, eu era da Raia do Canto, eu era aquela que ninguém queria que nadasse revezamento, que eu nadava devagar. Aí o Guilherme dizia, você tem perfil de nadadora, mas eu nunca tive muito apoio, então era eu sozinha. Então a gente morava muito longe, a gente morava na Maraponga e tinha que ir para beber todas as noites. Então era uma jornada de Parangaba a Mucuripe, escutando música, até hoje eu lembro. Aí tinha um da equipe que tinha carro. Aí tinha outra amiga que voltava no mesmo ônibus que eu. Aí às vezes eu abria a mão da carona para não deixar a minha amiga voltar sozinha. Inclusive ela foi minha madrinha de casamento na época que eu casei, né? Aí a gente ia naquela rotina que saía da escola, levava tudo na escola, pegava um ônibus e chegava em casa 10h30 da noite, 11h da noite para comer. Aí dizia assim, poxa, então a gente gostar muito. Gostar muito, Gostar muito. É o que eu falo, aí amar os parentes muito da o gente esporte. diziam assim, vou ver que vocês fazem isso, vocês nem ganham dinheiro, só fazem gastar, não ganham nada. Mas é tipo, muito do que eu sou hoje, eu devo à natação. E a esses momentos. Exatamente, foi jornada. ela que me criou. Foram as amizades aquáticas, foram a família aquática que meio que acabou que dando uma rota para minha vida. Tipo, isso é bom, isso não é, vai para cá. Ai, não, vamos para ali. Ai, não, vou treinar, não posso. Então, tipo, sempre o dizer que não poderia fazer algumas coisas porque tinha que treinar, então, tipo, isso acaba tirando você de muitos caminhos que poderiam ter dado errado. Sim, claro. Entendeu? Então, tipo assim, a minha história na natação é mais nesse sentido de não vou dizer que era uma fuga, mas era onde eu me sentia bem, onde eu tinha boas amizades e eu gostava de nadar. Então, tipo assim, é como a Dani fala, não existe a Dani fora da piscina. A gente para por um tempo, existem outras prioridades, mas dentro d'água a gente se sente muito bem realizada, entendeu? Tipo, eu lembro a época que eu nadei no Norte e Nordeste com o pessoal, entendeu? Tipo assim, eu vejo as fotos da época que eu nadava com o pessoal, uma foto lá que tá a equipe toda, aqueles uniformes tudo... Uma nostalgia, né? Aquele negócio assim, entendeu? Então, tipo assim, e aquilo ali construiu muito do que a Carmelita é hoje. Então, tipo assim, se hoje a minha filha tá nadando, não é porque eu e o pai dela nadamos ou coisa assim, é porque a gente sabe que é um mundo saudável, é construir relações saudáveis, entendeu? Como eu acredito que tem em outros esportes também. Sim. Mais ou menos nesse sentido. Eu vou te interromper um pouquinho, porque eu lembro de um grande amigo, que ele era do esporte, aí deu uma saída do esporte, aí ficou aí no mundo profissional e tal, e aí voltou para o esporte mais velho. Ele não era da natação. E ele falou o que você acabou de falar, e o que a Dani falou no início, as amizades do esporte, elas perduram. Ele disse, Rodrigo, a amizade, normalmente, que não é no mundo do esporte, ela é meio, fica meio ali, tênue, o negócio e tal, a amizade do mundo das festas e tal, ela não é uma amizade legal. Mas a amizade do esporte, ela perdura. Você perde o contato, quando volta é o mesmo contato, é a mesma pessoa, é as mesmas brincadeiras, é a mesma afinidade, né, o respeito. As pessoas estão sempre de portas abertas. Exato. Eu queria treinar. Não, aparece lá, vamos dar uma caída lá, ver se tu vai e tal. Gata. Tô precisando vamos conversar, desabafar, vamos lá bater. Entendeu? Tipo assim, sempre vai ter alguém com a mão estendida para te acompanhar. É verdade, sempre na natação. E você sabe qual a maior nostalgia que eu tenho daquela época? Era o glamour que a natação tinha. Eu acho que em São Paulo tinha até mais do que aqui, mas é aqueles uniformes bonitos, é aquela
abertura das competições, era um negócio, um pódio, as finais dos brasileiros, a gente entrava, era tocando a música do Rock Balboa. Ou então da Olimpíada, né? Era então da Olimpíada que tinha. Eu tenho uma nostalgia dessa época, porque existia realmente um glamour muito grande, não só da natação, mas eu acho que o esporte, ele meio que ficou um pouco, muitas vezes, banalizado, né? Chulo, e as pessoas não dão a devida importância Na que nossa acontece. época, as viagens eram praticamente todas de ônibus. Todas de ônibus, sim. Três clubes. E aí o povo ia se interagindo mais, se integrando, se conhecendo mais, né? Então, tipo, era muito bom. Entrar no ônibus e, tipo assim, passar 24 horas para chegar numa cidade. Gente, todo mundo muito feliz, não via a hora de chegar, a viagem. Ai, Carmelita, mas tu nem nadava, mas eu tava lá. Eu estava lá porque eu queria viajar também, eu queria estar com a turma. E é muito legal. Gente, vai continuar com você, porque você já está com o microfone, então aí você continua, depois vai para ela e a gente vai fazendo assim, ping-pong. Como é que foi o início da Carmen, sua filha, na natação? Na verdade, eu acho que ela começou com 2 meses. Gente, ela começou, não, com 6 meses, com a Dina. A Dina, lá na escolinha, que hoje acho que chama escolinha do Luísa também, nossa, que legal. Ela começou lá, aí o Guilherme tinha medo, né, de mergulhar. A Dina ia lá e afogava assim, ó. Aí ele, meu Deus! Então ela começou lá. E técnico, viu? Técnico, aí porque a filha... Era a Dina, era a Lia, eram as professoras dela. Então a Carmen começou lá. Aí quando ela cresceu mais, ela foi pro Círculo Militar, treinar com eles. Sim, legal. Aí, né, tem aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Aí ela não obedecia, não fazia o que ele queria. Imagino. Ele devia ficar tranquilo, né, nesses aí, momentos com ela. Uma pessoa serena, calma, né? Aí ela foi pro BNB, passou uma boa base lá no BNB. Aí agora hoje ela nada com mais, mas como é que eu posso dizer assim? Nunca foi obrigação. Você vai nadar, você vai nadar. Foi uma coisa que as amizades fizeram ela gostar e ficar. Então, tipo assim, ai, Carmelita, tua filha hoje nada pelas amizades e por gostar de nadar. Não é por causa do pai, não é por causa da mãe, nada disso. Ela gosta mais das amizades mesmo. Legal, legal. Deixa eu passar aqui para Daniela. Daniela, agora conta a história do Felipe. O Felipe, eu fui meio que na mentalidade da minha mãe, né? Eu não quero que o menino morra afogado, né? E aí eu botei ele na época na Raia 4. Raia 4. Ele começou a natação. Eu comecei a minha vida na natação na Raia 4. O Felipe começou lá. Vilebaldo de Aguiar. Vilebaldo Aguiar. Eu tinha uma clínica de fisioterapia que eu era vizinha Raia 4. Aquela clínica era sua. Que legal. Eu fui professor da Raia 4. Eu fui aluno. Não acredito. Sei lá, 20 e tantos anos depois, eu fui professor da Raia 4. Aí eu tinha a clínica, então para mim era facinho, né? Então o Felipe começou ali na Raia 4 com 6 meses. Que legal. E aí ficou lá até os 3. Aí quando eu tive o segundo filho, aí para mim começou a ficar meio ruim levar, ter que ir, apesar de eu morar perto. Sim. Aí eu fui na época no BNB, o BNB só aceitava criança a partir de 4 anos. Aí eu fui no BNB, quase que implorei lá, né? Falei, pelo amor de Deus, deixa o meu filho vir. Não, mas não pode. E o Felipe sempre foi muito grande. Aí, mas tá, tudo bem, para a senhora não falar que a gente não está querendo, traga ele para um teste. Quando ele chegou, como ele era muito grande, aí olharam, nossa, mas quantos anos ele tem? Aí eu, 4, mas não tinha, né? Ele tinha 3. Aí, não, mas 4 desse tamanho, claro que pode, ele sabe nada, sabe? Aí ele fez o teste, depois que saiu do teste, não, ele tá aprovado. Aí quando eu fui matricular, aí tu viu uma tendência. Não, mas daí tem 3, ele não pode. Eu, não, mas tá aqui, ó, disseram que ele pode, ele vai agora, né? Aí fui lá conversar, tal, aí deixaram. Aí ele entrou lá treinando na escolinha do BNB. E aí, dentro da escolinha, o Fábio era o professor dele da escolinha. Então o Fábio, nessa época, já era o professor lá do BNB. Já era do Mirim. O Fábio era professor do Mirim. O Daniel era o do Petis. E o Felipe, nessa época, eu já estava com uns 5, 6 anos, aí o Fábio me chamou. 2006, 2007, 2008? Não.
o Felipe é de 2006, o Fábio chamou ele foi 2012, o Felipe tinha uns 8 anos de idade, 7 anos de idade, o Fábio chegou e falou, Daniela, eu queria chamar o Felipe para entrar na equipe do Mirim. Aí eu falei, não, ele não vai entrar na equipe do Mirim. Caramba! Eu não deixei ele entrar. Pois eu jurava que por ser uma mãe vindo do esporte, vai! Empurrava você da logo. Não. Sabe por quê? É aí que vem, ó. Eu comecei a nadar com 4 anos de idade, mas eu entrei na equipe com 9 para 10. Na verdade, quando eu ia fazer 10 anos, na minha época, não sei como foi na época de vocês, mas eu sou mais velha, né? Por isso que eu... Mas na minha época havia uma competição que era o estreante. Agora você só se tornava atleta se você... Não, mas não era categoria, era uma competição. Certo. Você tinha que participar dessa competição. E tinha índice nessa competição. São Paulo é outro mundo. Na verdade era no Paraná, era Londrina. Aí a gente tinha que ir para essa competição e aí pegar o índice nessa competição para que você pudesse ser atleta. Então, peraí, sei lá, mais ou menos 40 anos atrás aí. Isso para mim foi há 40 anos atrás. Paraná já tinha esse nível para você. Que era a competição estreante. E eu lembro até hoje que a minha competição estreante foi em Foz do Iguaçu e no dia do aniversário do meu irmão mais velho. E ele foi? Eu lembro até hoje. Não, porque ele já era da equipe, né? Foi no dia 31 de março que eu nadei. E eu lembro que eu tinha que fazer a prova do 100 peito abaixo de 2 minutos. E eu ficava, ai meu Deus, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir fazer. E aí eu lembro que eu fiz para 1,50. E eu, agora você é atleta, né? Aquela alegria. Só que o que foi que eu percebi, né, ao longo do meu período de atleta? Eu percebi que muitos amigos meus, que são amigos até hoje, pararam de nadar muito cedo. Porque entraram na vida competitiva muito cedo. Muito cedo. E aí, eu via eles com 13, 14 anos, 15 anos de idade. Então, assim, enquanto eu estava indo para os meus campeonatos brasileiros, enquanto eu estava no auge daquela vibe de ser feliz no esporte, eles todos estavam parando. Eles já estavam de saco cheio, cansados, não queriam mais acordar de madrugada para ir treinar, não queriam mais saber daquilo. E eu morria de medo que isso pudesse acontecer com o Felipe, ou mesmo com o meu outro filho. Então, eu fui segurando ele, fui segurando. Aí, no ano que ele ia fazer 10 anos, eu cheguei para o Fábio e falei, Fábio, aquele convite, isso depois de 2, 3 anos, aquele convite que você fez para o Felipe ainda está de pé? Aí ele tá, mas agora o Felipe vai ser petis já. Ele tem que vir fazer o teste, tem que conversar com o Daniel, ver se o Daniel quer ele e fazer o teste e tal. E aí o Felipe fez o teste com o Daniel e o Daniel passou e botou ele na Então ele nadou equipe. petis 1, petis 2 com o Daniel. Ele nadou só o petis 2. Então ele já estava... nadou petis 1, petis 2 com o Daniel. E subiu pro infantil primeiro ano com o Ricardo. Aí que acabou ficando nem um ano. Que foi foi quando a primeira vez que eu talvez conheci mesmo o Felipe, foi no velório do Ricardo, que eu lembro que ele estava extremamente abalado. Ele era louco. Não, todo mundo gostava do Ricardo. O Ricardo foi meu técnico, né? Todo mundo gostava do Ricardo. E aí eu vi ele extremamente abalado, e eu disse, não, é atleta do Ricardo, não me lembro com quem comentei. Aí a pessoa disse, cara, é um atleta do Ricardo. O Ricardo brincava muito com ele e tudo. Aquele jeitão do Ricardo, né? Mas você sabe por que o Felipe se apegou tanto ao Ricardo? O Felipe era muito ruim quando ele era petis. Eu lembro uma vez que o Felipe chegou para mim em casa e, chorando, ele falou assim, mãe, vai ter algum dia que eu vou conseguir ganhar uma medalha? Nossa! E o Felipe sempre ficava em último, sempre. Aí eu, meu filho, deixa eu te explicar. Aí a vantagem de ter sido atleta, né? Aí, meu filho, deixa eu te explicar. A natação é um esporte solitário. Apesar de você treinar com vários amigos, a tua disputa não é com o outro. A tua disputa é com você mesmo. Então, assim, não é questão de se você ficou em último ou se você ficou em primeiro. A questão é como é que você está à frente das suas metas. Vamos traçar nossas metas. E aí a gente fez, eu lembro até hoje, a gente fez um quadro com os tempos que ele tinha e a meta que ele queria chegar para poder... final do ano. E aí, então, quando ele sempre foi meio ruinzinho, né? O pessoal não
colocava muito fé nele, né? E ele foi com ele. E aí, quando ele mudou para o Ricardo percebeu um potencial nele que era de meio fundista e de águas abertas. E ele nadava velocidade. Ele, na verdade, Nadava o que nadava sobrava. o que sobrava ele ia. E aí o Ricardo percebeu isso. E aí o Ricardo chegou para mim e falou: ei, bota ele para nadar águas abertas. E aí o Felipe começou a nadar os 600 metros no mar. Legal. E começou a ir bem. Aí, um dia antes do Ricardo morrer, na verdade... O Ricardo morreu na segunda-feira. E um dia antes teve uma travessia, no domingo. Eu participei dessa travessia no domingo. E o Ricardo... Foi a primeira vez que o Felipe nadou os 1.500. Só um minutinho, Daniela. Eu não estou à vontade com você pegando esse sol todo. Fica aqui que eu vou para o seu canto. Pronto. E aí foi a primeira vez que o Felipe nadou os 1.500. E quando eu saí da competição, eu fui para o hospital ver o Ricardo. Eu fui visitá-lo. E aí, quando eu cheguei lá, na hora que eu entrei no quarto, o Ricardo me viu. A primeira coisa que ele falou foi: como é que o Felipe foi? Aí eu falei: o Felipe ganhou. Aí ele: é só a primeira de muitas. Você vai ver só como ele vai ter um destino muito bom nessas provas de águas abertas. E quando eu saí de lá, eu contei, né? Comentei com o Felipe: tio Ricardo, mãe, você mostrou a minha premiação, você passou para ele? Eu falei: mostrei, Felipe. Ele ficou muito feliz, ele está muito orgulhoso. Aí ele: mãe, o Ricardo acredita muito em mim. Então, assim, quando 2, 3 dias depois, um dia, na verdade, depois o Ricardo faleceu. Então, para o Felipe, aquilo foi a pessoa que talvez a pessoa de fora que primeiro acreditou nele, que primeiro investiu no potencial dele, faleceu, né? Mas foi assim, mas a gente sempre tentou levar, e eu, como mãe do esporte, sempre tentei mostrar para ele que a natação é um esporte que é você contra você mesmo, né? Que você não tem adversários. Bacana. Gente, aí fica com quem quiser responder primeiro agora. Vou fazer perguntar para vocês. Eu falo demais. Não, mas pode falar, o podcast pode falar. Às vezes a Carmelita fica meio tímida, então a gente tem que fazer ela... Claro, as águas aqui. Não, deixa eu fazer um comentário. Diga seu comentário, faça seu comentário. Falando assim de águas abertas, né? Por algum motivo, não sei, o Guilherme queria que a Carmen nadasse no mar. A Carmen sempre detestou nadar no mar. Eu tinha medo de peixe, de tubarão, ela detestava. Mas vamos. Aí eu disse assim, tá bom, a Carmen vai, mas ela só vai se eu for também. Aí eu entrei, voltei a nadar no mar para acompanhar a Carmen nas travessias. Aí a primeira foi 600 metros. Só um minuto. Você atrapalhou uma pergunta aqui que ia ter. Mas continua agora. Aí nadou a primeira vez. Aí na segunda vez, ela pegou e olhou pra mim e disse: mamãe, não precisa mais você ir. Eu vou com as minhas amiguinhas. Te dispensou. Como assim? Não precisa mais ir. Aí eu disse: não, mas eu vou. Aí eu sempre ia, porque ela é muito, como é que eu posso dizer assim? Muito nervosinha, certo. Né? A Carmen é muito ansiosa, né? Então eu tinha medo dela se perder, dela afundar e ficar nervosa e não sei o quê. Então eu tipo assim, não, eu vou. Aí acho que eu fui umas 2 com ela e depois nunca mais eu peguei ela. Ela foi embora. Não conseguiu mais acompanhar. Não. Já que ela atrapalhou a pergunta, então a gente vai ter que trazer essa pergunta lá de trás para cá agora. Gente, eu não sabia. A gente não sabe que ele vai Tem que ser surpresa. Não, mas legal isso. E fica ainda um pouquinho com o microfone. Porque seria uma das perguntas que eu ia falar, porque eu lembro, eu não estou me recordando agora das últimas competições eu ter visto sua filha. Mas eu lembro que você, quando voltou a nadar, você nadava muito na piscina. E engraçado que você nada até os estilos que ela nada, né? Você nada costas, ela nada costas. Na verdade, ela nada os estilos que eu nado. Os estilos que você nada. A Carmen começou a nadando peito. Não sei por qual motivo. Mamãe gosta desse filme, eu não gosto. Mamãe gosta desse estilo, eu não gosto. Então fica naquela tipo assim, não vou gostar do que minha mãe gosta. Tá bom. Nadava peito. Aí se lesionou, teve uma lesão, começou a nadar costa, começou a despontar no costas. Aí eu vai nadar o estilo que a mamãe nada? Disse, minha filha, você nada muito bem, o costas, você nada lindamente. E hoje nós nadamos o mesmo estilo.
e foram medalhistas juntas no Walter Figueiredo. Nós fomos medalhistas juntas no Walter Figueiredo, no Norte e Nordeste, entendeu? Então, tipo, tem muitas competições no absoluto, onde a gente nada junto, onde a gente nada na mesma série. Então, tipo assim, eu tenho que correr pra estar ali no meio. Pra Mas é, pegar. tipo, nunca ela foi minha concorrente ou eu fui concorrente Sim, dela. sim. Porque ela foi embora, graças a Deus, e não existe esse... A gente nada em clubes opostos, a gente é adversária de clubes. De clube. Isso é até engraçado, legal. Ela, mas tu tem que ganhar da fulana. Às vezes eu tenho que ganhar de mim, não. Ela tem que ganhar da fulana, da fulana. Ai, meu Deus, será que eu consigo ganhar da fulana, fulana? Tá bom, vou tentar. Então, tipo, o nosso momento atleta é mais esse, entendeu? Tipo, eu não cobro. A gente separou muito isso em casa. O Guilhermo olha a natação, eu olho a escola. Porque duas pessoas, dois atletas cobrando a filha, não ia dar legal. Não ia dar legal. Então a gente reveza nesse sentido. Eu não olho. Você vai falar quanto a Carmen faz? Não faço ideia. Eu faço questão de não saber. Eu sei, o Costas é o estilo que eu gosto. Mas as outras provas, o quanto ela faz, se ela melhorou, se ela não melhorou, eu não olho, eu não acompanho. Tô ali, saio da piscina, dor ruim, tô ali. Mas assim, poxa, tu fez assim, tu podia ter feito. Não, eu procuro não olhar e não acompanhar, porque 2 pesos nas costas dela não precisa carregar. É muita coisa. É. Passa para Daniela agora aí para falar um pouquinho. Na verdade, assim, eu voltei a nadar fazendo águas abertas, né? Porque em janeiro de 2019 eu tive um diagnóstico médico não muito salutar. E aí a primeira coisa que o médico falou, ó, você precisa voltar a fazer atividade física sem impacto e perder peso. Rapaz, atividade física sem impacto, vou voltar a nadar, né? Aí foi Sim. quando eu falei, rapaz, vou voltar a nadar. Aí na época eu falei com o Marcelão, que é o meu técnico até hoje. E aí eu ia 2 vezes na semana nadar no mar. Mas a ideia era nadar. Realmente eu só ia para nadar. Aí participei de uma etapa, eu tenho até uma foto, viu, no pódio com a Carmelita. Carmelita ganhando de mim. Quer dizer que ela ganhava, viu, de mim em águas abertas. Manda essa foto para a Camila, que ela faz a edição e coloca aí a foto. E aí eu comecei a nadar as provas do mar, mas não federada, né? O máximo que eu nadava era 1.500. Aí, quando o Felipe começou a despontar realmente em águas abertas, a gente foi setembro de 2021, 22, 23, setembro de 2021. O Felipe foi para a seletiva para a Copa Pacífico de Águas Abertas em Brasília, e eu fui com ele. E aí eu lembro que eu lá na competição, olhando, um monte de gente da minha idade, gente mais velha que eu, e todo mundo se divertindo, morrendo de rir, e aquela super vibe boa. Aí eu vou saber, acho que eu vou começar a voltar a nadar também nessa vibe aqui, ó. Aí eu vi o pessoal. Eu vou longe. Isso aqui tá bom demais. Aí, dezembro, fui para Inema com ele, aí vi novamente ainda num grau ainda superior, porque águas abertas em Salvador é algo surreal. É surreal. Então, sim, na faixa etária acima dos 40 anos, devia ter umas 400 pessoas lá. Eu comparo as águas abertas em Salvador como o triatlo aqui no Ceará. Exatamente. O triatlo aqui no Ceará é uma proporção mudou até, eu digo que mudou o comércio, porque as assessorias agora são empresas que têm diversos clientes ali que consomem muito esse produto. E as águas abertas de Salvador é essa mesma comparação do triatlo aqui. É muita gente participando. E aí eles... aí eu fui vir, aí ela quer saber, eu vou começar a nadar esse negócio de águas abertas aí. Aí, 2022, pedi para ser federada, né, no BNB, e aí eu comecei a fazer o rodízio nacional. O Felipe ia, você ia eu também. ia também. E aí eu comecei a nadar as provas de Copa Brasil. E piscina, eu voltei a nadar piscina por um incidente no meio do percurso, né? Na verdade, a gente foi para um Sérgio Silva em João Pessoa, e aí o técnico, o Felipe, chegou para mim: Dani, você vai para a competição? Você vai para assistir? Eu falei: não, vou. Ele: puxa, já que você vai, você não pode nadar o revezamento misto, não, sênior? Eu vou nadar revezamento sênior?
Ixi. Meu Deus, mas eu vou afundar esse revezamento. Não, você faz o que der. Não vai ter mesmo? Ele não vai ter. Se você for, Ele vai tem, haver uma acontece, possibilidade. Se você não for, não vai ter. Eu, já que eu vou nadar esse revezamento, me bota aí nos 50, 100, 200 peitos também. Ele, tá bom. Aí eu fui nadar. Aí veio aquilo que é a melhor parte de ter voltado a nadar, né? Porque daí quando eu subi no bloco para nadar, adrenalinazinha, não? Eu só escuto da arquibancada. Vai, mãe! Ixi, legal. Aí aquilo meu Deus. E agora você tava do outro lado, né? Antes era eu sou a louca que grita, né? Então eu sou conhecida, inclusive, pela louca que grita. Aí eu passei a ser a mãe do filho louco que grita, né? E aí aquilo, puxa, que legal, olha só. E aí eu comecei dentro, sempre que podia, as competições, que precisava de revezamento, alguma coisa, eu vinha para competir, para nadar. Você sabe que é uma emoção que eu passei, acho que em 2022. Eu vim nadar a última etapa do Master, estava treinando muito pouco. E foi o ano que meu filho começou a nadar. E aí ele disse, pai, eu quero ir para a competição contigo, eu quero te ver nadar. Mas tu já me viu nadar um monte de vezes, já me recebeu no mar, né? E nas travesseiras. Não, mas eu quero ir na piscina. Vamos, você quer vir, vem. E aí eu lembro que era muito engraçado, que eu acho que eu estava nadando os 400 livre, e eu na frente, e o coração saindo pela boca, né? Quando você não está treinado, né? O coração sai pela boca, que o cérebro parece que vai sair pelos ouvidos, você tá, eu vou morrer a qualquer momento. E botando força, né? E aí eu lembro que ele gritava e mandava bater perna, que eu só mando ele bater perna, e ele mandava assim, cara, eu tô morto, eu não consigo perna. Quando você tá morto, você não tem mais nada para dar. E aí meus amigos lá de fora diziam assim, cara, eu acho que ele estava mais nervoso do que tudo. Eu ficar com ele, que ele berrava, ele balançava, vou lembrar, dizia assim, meu pai não bate perna, ele tem problema, ele não bate perna. E aí vocês falando agora dos filhos, realmente é uma sensação surreal, muito massa, muito massa. Mas eu saía das provas de águas abertas, aí você sai e ele lá, na borda, claro, porque ele saiu há muito tempo antes, né? Mas estava esperando. Estava lá, tem que já. E aí tem um delay ali, né? Mas ele lá esperando. Então, assim, às vezes com um copo de água, às vezes. E aí o Felipe é engraçado, que ele tem uma característica que ele bate assim no meu braço, ele faz, boa mãe, boa, boa. E aí eu começo até a dar risada, né, do jeito. Mas acho assim, acabou que essa vontade, inclusive, de voltar a competir piscina, veio muito por conta dessa competição no Serra de Silva, porque eu não tinha interesse, a minha vibe quando eu voltei a nadar era, não, eu preciso manter minha saúde, e eu preciso fazer alguma coisa. Sim. E aí, águas abertas para mim era o suficiente, porque eu brinco que nem Iemanjá me quer, né? Até Iemanjá me empurra para fora do mar. Mas, assim, você entra dentro d'água, se eu cansar, eu paro. Se eu não cansar, eu sigo. Se eu quiser bater perna, eu bato. Se eu não quiser, não nada peito, eu nado. Se eu quiser nada costas, eu nado. Então, não existe muito essa questão da cobrança em águas abertas. Que é muito diferente da vibe de piscina, porque a vibe de piscina você tem. Exato. Então, assim, para águas abertas, mesmo que eu nade 5 quilômetros, todas as etapas aqui em Fortaleza, eu não tenho como comparar o tempo. Porque cada etapa é diferente. Então, piscina não. Então, piscina você tem isso. E aí eu falava, rapaz, eu não quero mais voltar a ter isso de piscina. Até que ele me deu o maldito do grito na hora lá da competição. E aí voltou tudo. E aí eu preciso voltar a nadar piscina também. E aí com essa vibe, inclusive, de eu preciso voltar a nadar piscina, eu contagiei os meus irmãos, né? E aí eu fiz meus 2 irmãos que estavam parados voltarem a nadar. Moram aqui? Não. Uma mora em São Paulo, um em Curitiba, o outro em Londrina. E aí eu fiz todo mundo voltar a nadar em 2022. E aí, em 2023, setembro do ano passado, a gente fez uma competição, um revezamento com os 4 juntos. Nossa, que massa! Só de família! Só família.
fizemos a blusa, porque assim, a gente é conhecido na natação, né? Da nossa época, nós somos os Bucharles. E aí a gente fez a camiseta dos Bucharles, levamos minha mãe, porque minha mãe estava em todas as competições, né? Que legal. Levamos minha mãe com a camisa. E aí eu contagiei todo mundo, eu fiz todo mundo voltar a nadar e todo mundo voltar a competir. Agora, ônus e bônus, né? Por conta disso, a minha irmã, você me obrigou, agora você vai. Ela voltou a nadar águas abertas. Eu tive que me comprometer a fazer 3 etapas esse ano com ela, que eu já não queria mais fazer, né? Eu falei, não, vou, porque agora também eu fiz ela voltar. Agora você vai ter o compromisso com ela. Agora eu vou e a gente já está marcando uma competição novamente, os 4 juntos, ver se dá certo no segundo semestre. Para a gente, a última pergunta aqui para a gente encerrar esse nosso podcast, vai estar lá no Dia das Mães, então, em homenagem às 2 mães, né? Então vai estar essa segunda temporada, o primeiro episódio da segunda temporada vai estar no Dia das Mães disponível. E como é que é a relação estudo-esporte? Você até já começou a dar uma palhinha, mas eu queria que se aprofundasse, porque quem não é do esporte sempre demoniza o esporte quando se fala em estudo. Não, meu filho tirou nota baixa, a culpa é do esporte. Não, meu filho vai fazer o curso X, ele tem que parar o esporte. E quando a gente fala de grandes nações, na verdade, nesse momento, ela coloca mais esporte. Né? Se a gente for olhar o que os principais países europeus fazem, o que os Estados Unidos faz, ele aumenta a quantidade de tempo que você tem que estar praticando esporte durante aquele primeiro, segundo, terceiro ano. É incrível isso. E aqui no Brasil a gente faz o oposto, né? A gente deixa o menino só estudando. Particularmente eu prefiro um modelo de fora do que esse modelo daqui. Só que isso eu precisei ter maturidade para. E vocês já estão vivenciando isso, eu acho que você, daqui a pouco, você está vivenciando isso agora. Eu sei que a gente tem que ter um meio termo, mas como é que vocês estão trabalhando isso? Até para dar dica para os pais que estão assistindo aqui a gente. Gente, vou deixar aqui um coraçãozinho para minha filha, que ela é uma pessoa disciplinadíssima. Eu nunca tive problemas com estudo. A Carmen já viajou muito, a Carmen já faltou muita prova, mas em momento nenhum isso atrapalhou o foco de estudo dela. Que legal. A Carmen nunca me ofereceu uma nota baixa. Mamãe, mas é porque eu viajei para tal lugar, por isso. Não. Então é tipo assim, eu não posso colocar a Carmen na régua de todo mundo, porque eu sei que ela é fora do padrão. Ela senta e vai estudar. É dela, ela gosta, entendeu? Então, tipo, a natação, ela nunca atrapalhou. Na verdade, a natação, ela pode ter sido um disciplinador, dela saber que tem que treinar, dela saber que tem que baixar o tempo dela saber que ela tem que performar para ela ir melhor. Então, ela sabe que na escola ela tem que sentar, ela tem que estudar. Não entendi isso, volta. A Carmen mudou de escola recentemente para adaptar treino, para voltar a treinar com a equipe, entendeu? Então, tipo assim, minha filha recebeu mensagens dos professores pedindo para ela voltar para a escola. Como assim? Você deixou a gente? Você abandonou a gente? Então, tipo, ela é uma pessoa muito querida na escola. Qual ano que ela tá? Ela tá no segundo. Ela fez o primeiro ano passado, o segundo aí ela vai fazer o no vestibular, né? Exatamente. Então, ela é muito focada, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela precisa fazer. E o esporte deu essa disciplina para ela. Exatamente. Então, né? o esporte contribuiu é aquela isso. coisa que ela já sabe o que ela tinha que fazer no esporte, ela sabe como ela tem que fazer no esporte, e eu acredito que ela tenha ampliado isso para dentro dos estudos, entendeu? Sim, claro. Mas é tipo assim, ela é autodidata, ela Ótimo. estuda só, não precisa cobrar, não precisa pedir. Já estudou? Vai estudar? Carmen é fã de biblioteca pública, gente. Ama o ar-condicionado. Que então bacana. ela vai pra lá, passa a tarde lá, é dela. Massa. É mesmo. dela. Fantástico. Não tem o que falar. Parabéns. Viu, meu amor? Parabéns para você, parabéns pro Sanches, né, o pai. E aí, Daniela? Minha vida não é só flores assim, não, viu? Felipe, vem aqui! Ele tá nadando ali atrás, vamos ver qual é a raia que ele tá. Mas, na verdade, assim, a natação foi o divisor na vida dele. Em que sentido? O Felipe é uma criança ansiosa, ele é ansioso. E aí, quando
A gente até brinca, a gente fala que a gente pode tirar ele de quase tudo, menos da natação, né? Porque até o 4º ano ele era aquela criança que passava na média. E aí, quando ele foi para o 5º ano na escola, foi quando ele entrou na equipe da natação. E talvez o fato dele ter entrado numa disciplina de treino, de ter entrado... De saber que tem metas, né? Que começa a existir uma organização de tudo, né? Foi quando as notas dele saíram de 7 e subiram. E assim como a Carmen, né? Ele é de turma olímpica também, desde o 6º ano. Quer dizer, no 5º ele não era de turma olímpica quando entrou. A natação, e aí começou, deu um avanço na vida. Que legal, parabéns, Daniela. Foi uma mudança surreal para ele, realmente. Ele, inclusive, ele precisa, né? Então, ajuda para ele, a natação é o que ajuda a manter o foco do estudo, né? Então, efetivamente os dois andam juntos. Esse ano ele fez algumas escolhas, né? É o ano do vestibular dele, então ele reduziu algumas coisas na natação, mas não para, mas faz toda a diferença. E eu acho que assim, nós todos aqui, nós somos filhos do esporte, sim, né? Então, assim, a natação, por exemplo, a natação lá na minha casa não impediu meu irmão de fazer medicina, o outro de fazer engenharia, a outra de fazer direito, eu de fazer fisioterapia, assim como não impediu a formação da Carmelita, não impediu a sua, sim, e não impediu de na verdade, eu acredito que melhorou geral. Em tudo. Então, o que eu vejo que existe muito realmente assim, as pessoas meio que rotulam uma situação de que se a pessoa faz o esporte, se faz um esporte um pouco mais de um alto rendimento, de que ela não estuda, exato, ou de que ela não é um bom aluno, ou não é por aí, né? Ricardo Ribeiro, ele fala algo que eu assisti numa palestra desse, disse, Ricardo, cara, você falou algo que todo mundo tem vergonha de falar, mas é a pura verdade. E quem está envolvido tem vergonha de aceitar, que é o esporte, a escola, por muitas vezes, marginaliza o esporte. Por que ela marginaliza o esporte? Porque se você pedir, às vezes, poxa, a prova do meu filho é sexta, ele vai viajar quinta, por favor, ou quarta-noite, por favor, faz essa prova com ele, para ele não ter que fazer uma segunda chamada daqui a 4 meses, com a matéria de agora. Não posso isso. Cara, faz uma prova mais difícil para ele, mas faz. Não permito isso. Então, quando a gente vai para nações mais desenvolvidas, isso é tudo diferente. Ele apoia isso, ele entende que o esporte é um fator educacional que a própria escola não consegue competir, né? Um amigo meu jornalista, ele comenta muito que assim, a educação ela tira a criança da marginalidade com muito tempo. Você joga educação, ela continua ali, e daqui a 1, 2, 3 anos ela sai daquela região da marginalidade, porque a educação está dando alguma coisa. E o esporte ele tira no outro dia. O esporte ele é tão forte que ele consegue arrancar o menino. Uma reação imediata. Uma reação imediata. Porque ao invés de ir para o caminho B, você está aqui no caminho A, que o esporte te chamou. Exatamente. Você tem que melhorar, você precisa treinar para você ser bom ou para você melhorar. Então, você precisa de uma constância para você ser melhor. Então, não dá um dia eu vou nadar, um outro dia eu vou ali com os meus amigos fazer baderna. E eu não estou falando isso porque está criticando a escola. Não, mas isso é para se refletir, para quem faz parte da escola, refletir que, na verdade, o aluno, ele estando envolvido com o esporte de alto rendimento, que é o que a gente está até conversando aqui, o que os seus filhos já estão, o meu filho, se Deus quiser, daqui a um tempo vai estar envolvido, é que ele ajuda, ele tem mais a somar do que a subtrair. Aí agora, nesse momento, eu vou fazer o agradecimento escola. Pronto, ali, ó. Agradeço a escola aí do Felipe Gardelli. Porque, na verdade, assim, nesse aspecto, apesar de ser uma escola altamente tradicional aqui, né, na cidade, sim. Que é o Farias Brito, que ele estuda, mas desde a diretora geral da escola, legal, até os coordenadores, todos eles sabem que ele é atleta, e sempre dentro da medida do
do possível, eles apoiam ele, então eles dão oportunidade, sentam, conversam, tentam ver o que é que pode fazer. Para brasileiro, perde todas as VGs, e aí, Sim. todas as verificações, e aí, vai fazer no Natal, né? Então, o que é que a gente pode fazer? Porque, enfim, é Uma um bom data muito longa, aluno, muitas isso, vezes, é um né? bom aluno, e a escola realmente sempre foi, eu não posso falar um A nesse Dá os parabéns sentido, os aí. parabéns a Luciana Wayne, Luciana, diretora lá maravilhosa, mas que realmente, assim, o colégio ela consegue enxergar o Felipe aluno, bom aluno, e consegue entender que ele, além de ser um bom aluno, ele também é um atleta, Sim, né? claro, E eu acho que isso faz muita diferença. faz a diferença. E que eu tive, eu não sei se você teve isso, mas eu tive na minha infância, né? Então, a escola, eu estudei a vida inteira no Colégio Marista, em Londrina. O Marista é conhecido pelo apoio ao esporte, né? Exatamente. Então, eles tinham. O daqui também era, assim. E era surreal o apoio que eles davam. Eu estudei em escola cenecista também, eu tinha um apoio assim absurdo. Vou viajar, era na época do interclasse, então eu lembro que uma vez eu viajando e eu falando com meu irmão à noite, né, como é que estava a viagem, meu irmão era mais velho, e ele disse assim, cara, legal, ó, o coordenador lá falou, mandou um abraço para você no microfone, isso naquela época era, nossa, né? Eu carreguei a tocha na abertura dos jogos escolares do Marista, que você que era uma boa poeta e tudo, né? Legal isso aí. Gente, agradecer demais vocês pela participação, né? A gente está tentando marcar esse podcast há uns 3, 4 meses aí, mas deu certo, saiu nesse visual aqui espetacular. Você que está assistindo, a gente está aqui no CFO. E muito obrigado, Carlita, muito obrigado, Daniela. Acho que muita gente vai gostar desse nosso bate-papo aqui de hoje. E no Dia das Mães, todo mundo vai estar assistindo vocês aí. Obrigado. A gente agradece, né? Foi ótimo. Valeu, pessoal. Tudo de bom.